Maceió, segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Eu, Viderlan Araújo, estarei daqui para frente ao seu lado em mais uma edição do TV Mar News. Vamos juntos, hein, Márcio André? Vamos juntos para mais um trabalho consagrado da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnaldo de Melo. Daqui para frente, nós vamos trazer os principais assuntos, os principais temas, as notícias que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Vem com a gente, viu? Vem com a gente porque daqui pra frente nós vamos trazer todas as informações. Antes, nós estamos ao vivo. Quero te lembrar que nós estamos no portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Por lá você também acompanha a programação da TV Mar Canal 25 com tudo em alta definição. Também o nosso aplicativo TV Mar é um mecanismo para que você possa acompanhar a nossa programação com tudo em alta definição. Baixe para seu smartphone, é gratuito e você vai ter acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 coloca para você. Nós estamos também nas redes sociais. Acompanhe cada detalhe, hein? E os bastidores de cada programa pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. E deixa eu te falar uma coisa, no YouTube você acompanha também os melhores momentos de cada programa, as entrevistas no estúdio, aquele trecho do programa que você perdeu, ainda hoje, nesta segunda-feira, 4 de novembro, você vai acompanhar também no nosso canal no YouTube, então se inscreva e acompanhe tudo de perto na nossa programação. Os mecanismos de contato com a produção do programa, pelo nosso WhatsApp, você também tem essa forma de contato com a nossa produção, trazendo sua denúncia. Vamos lá, reivindicar uma solução para seu problema e o trabalho será feito de maneira ostensiva, também com a segurança pública para poder resolver esse problema para você, tá certo? Nosso WhatsApp já no vídeo, assim como 3377-9097 é o contato da TV Mar Canal 25. Manhã de segunda-feira, semana começando, vamos dar uma olhada então na imagem de abertura do programa que traz um parâmetro sobre as condições climáticas em Maceió. Trecho da Jatiuca, no estúdio da TV Mar Canal 25, mais uma manhã ensolarada na capital alagoana, de forte sol, com algumas nuvens na parte alta, e a tendência é de uma ótima semana para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela carona, muito obrigado pela audiência. Lembrando sempre, hein, o TV Mar News tem um apoio, o prestígio de Apivida, Saúde e Odontologia, 40 anos de tradição, no 3215-2523, além de saúde e odontologia, incentivo à prática de esportes. Você não pode perder Apivida na bandeira do TV Mar News. Eu quero chamar a sua atenção no início do programa para uma matéria que o nosso Arnaldo Ferreira realizou, que mostra a realidade dos agricultores aqui em Alagoas. Centenas deles estão sendo prejudicados ou se sentindo prejudicados pela política de agricultura do governo Renan Filho. Acompanhe agora a reportagem exclusiva da TV Mar Canal 25. Mais de 1.000 micros e pequenos pecuaristas e produtores rurais ligados à agricultura familiar se sentem abandonados pela política agrícola do governo Renan Filho. A crise no setor começa nos órgãos oficiais do Estado que deveriam cuidar do desenvolvimento rural. Como nos últimos 5 anos passaram mais de 5 secretários na pasta da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, e faltou investimentos também no Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural e Sustentável de Alagoas, a antiga Emater, os órgãos ficaram sucateados. Os técnicos agrícolas não conseguem se deslocar para as áreas rurais. Aqui um dos motivos que deixa as áreas da agricultura familiar sem assistência. Os carros que deveriam levar os técnicos estão desse jeito. E não é difícil constatar que estão abandonados há muito tempo. Alguns técnicos da agricultura se deslocam para as pequenas propriedades rurais utilizando carros particulares, mas não conseguem atender a todos. A situação é pior no sertão e no agreste. Sem assistência, as áreas rurais hoje enfrentam o fenômeno da seca verde. No período chuvoso, faltaram sementes de milho, feijão e principalmente assistência técnica. Estamos no início do verão no sertão de Alagoas. Não dá para plantar. Além de muito quente, a terra está seca demais. Nesta propriedade, o milho germinou, mas o agricultor plantou na hora errada. Não vai conseguir colher nada.
produtores da agricultura familiar confirmaram que este ano faltou sementes do governo e assistência técnica. Do milho, feijão. O pessoal da assistência técnica tem vindo falar com o senhor? Não, nunca veio falar aqui. Nunca veio? Nunca. Assistência técnica nenhuma? Não. Semente o senhor ganhou de alguém? Não? Nada disso. A semente que eu compro, né? Todo ano. Se fosse depender do Estado? Nós não pegava nada. Quem plantou milho e feijão sabe que este será mais um ano perdido. Para não passar fome, tem agricultor trabalhando como ajudante de caminhão. Eles não veio aqui, nunca mais apareceram aqui. Nunca vieram. Nunca mais apareceram? Nunca mais apareceram. Nunca mais. Aí nós trabalhamos e se mantém. Ganha um troquinho aqui, outro acolá, mas eles não vêm não. Nos povoados e sítios, o clima é de frustração. Máquinas paradas, açudes secos, terra arrasada, animais fracos. Quem conseguiu plantar sem assistência técnica vai colher prejuízos. Porque no caso aqui, a terra da gente que tem aqui são 14 tarefas, dá para plantar bastante ainda. Só falta assistência. Falta assistência. Muita gente ainda espera receber assistência técnica dos órgãos da agricultura. Os técnicos sabem disso. Os profissionais não têm como se deslocar para o campo. Admitiu um dos técnicos que aceitou falar com a nossa equipe e pediu para não ser identificado. Com os carros quebrados, vocês têm condições de chegar até os locais? A gente está tendo muita dificuldade com isso, né? Mas a gente faz o possível, vai aos órgãos, solicita, né? Tem o apoio da prefeitura, que às vezes nos ajuda nessas questões e estamos indo. E o Estado? Bom, Os carros são do Estado. são do Estado. E com o carro do Estado é difícil chegar. No momento está sendo difícil por conta que a maioria dos veículos estão com problemas, né, mecânicos e não tem como rodar. Isso afeta o quê? Isso afeta o nosso trabalho, né, em campo, porque não tem como a gente, muitas vezes não tem algumas ações que a gente não consegue fazer, né, quando depende do veículo. Que tipo de ação? Tipo, uma ocorrência que tenha aqui um atendimento clínico, eu falo na minha parte, que seja de mais urgência, às vezes acontece a gente pegar o carro para sair, o carro não tem condições de funcionar. Pois é, você acompanhou essa matéria, mais uma denúncia da TV Mar Canal 25. É bem verdade que, diante de uma problemática voltada para questões climáticas de cada região, e o sertão precisa de um tratamento diferenciado, né? Estive, inclusive, neste final de semana no sertão e pude constatar. Não fico apenas aqui restrito à matéria, não. Por coincidência, fui até o sertão no final de semana e pude ver a realidade de perto de alguns agricultores. Se não é aquela palma ou cacto, não dá para poder ter plantio, não, meu amigo. Então, o governo do estado precisa adotar projetos, precisa adotar um plano de investimento na agricultura para poder levar pelo menos uma situação mais confortável para os agricultores em Alagoas. O clima, as possibilidades climáticas e as alternativas no sertão não são nada agradáveis para esses que dependem única e exclusivamente da agricultura para sobreviver. E quando não se tem plano e sequer automóvel para um deslocamento de técnicos e fiscais que são pagos pelo dinheiro do povo, com produto adquirido pelo povo e com um bem que também é adquirido com o dinheiro do povo, a situação fica muito complicada. Parabéns mais uma vez ao Arnaldo Ferreira. Eu espero que o governo de Alagoas, na gestão Renan Filho, consiga trazer alternativas cabíveis para melhorar a vida dos agricultores. Se temos um Canal do Sertão, por exemplo, é uma excelente iniciativa para aqueles que dependem e que moram no sertão diante do posicionamento geográfico. Fica o alerta. Vamos falar de coisa agora muito importante também para a orientação dos nossos telespectadores. Estamos vivendo um Novembro Azul. Hoje, o primeiro dia útil praticamente de novembro, né? Estamos, na sexta-feira foi dia 1º, mas eu diria que de fato e de direito nesta segunda-feira, dia 4, é que começam de fato as ações e as campanhas. E nós da TV Mar Canal 25 estamos aproveitando esse momento para levar mais informação para você, telespectador, principalmente quanto aos cuidados para evitar o câncer de próstata. Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o urologista Arthur Vieira, ele que é o nosso convidado. Arthur, seja bem-vindo, muito obrigado inclusive pela presença. Gostaria que você falasse para o nosso telespectador
telespectador e para a telespectadora também. Existem muitos mitos relacionados ao câncer de próstata. Não falando necessariamente da campanha, mas quais os cuidados você, como um profissional na área, pode passar para os nossos telespectadores para evitar o câncer de próstata? Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar um pouco aqui ao telespectador lagoano sobre o câncer de próstata e enfatizar a importância do Novembro Azul, esse mês de conscientização, não só na prevenção do câncer de próstata, como também o foco na saúde do homem. O câncer de próstata hoje é uma doença muito incidente no Brasil. Só para ter uma noção, é a segunda neoplasia mais comum no sexo masculino, só perde em dados para o câncer de pele. Então, hoje, nós enfatizamos que o homem, a partir dos seus 50 anos de idade, e 45 anos de idade, você vê uma idade até jovem, os pacientes que têm histórico de câncer na família ou pacientes da raça negra devem procurar o médico urologista para poder fazer o rastreamento, e enfatizamos a importância do diagnóstico precoce, do câncer de próstata para promover uma grande chance de cura para o nosso paciente. Agora, doutor Arthur, explica para nós o porquê necessariamente, quando se coloca os 45 anos em diante, a necessidade de ter um cuidado, e pessoas também da cor negra. Por quê? Existe cientificamente uma explicação para isso? Sim. Existem artigos realmente científicos publicados em revistas especializadas que mostram uma taxa de mortalidade e de incidência bem maior na população negra. Vários estudos são feitos. Até hoje a gente não tem uma resposta concreta. Certo. Mas se você for ver realmente os números, a diferença é exorbitante. E também a gente enfatiza também uma questão de saúde pública, que é a obesidade. Os pacientes obesos, nós temos que enfatizar isso porque eles têm uma chance maior de ter um câncer de próstata mais agressivo. Opa. Não é que o obeso vai ter sempre um câncer de próstata com mais facilidade do que o homem magro, Sim. não. Mas se ele existir, pode ser que seja um câncer mais agressivo. Um dado muito interessante no homem obeso, que eu gosto de falar para os nossos pacientes, é que o câncer de próstata no obeso pode ter um nível de PSA menor do que a população em geral. Então, às vezes, você encontra um paciente obeso que está andando na praia, muito feliz e satisfeito, porque o seu PSA é normal. Às vezes, ele tem um PSA muito maior do que aquele, mas não sabe. E não chega a fazer o que a gente sempre enfatiza e tenta tirar esse mito do exame do toque retal, que tem importância muito significativa no diagnóstico. Eu vou inclusive, fazer uma pergunta a respeito desta situação, porque eu sei que tem muitos que se preocupam, nosso telespectador também, esses que passam, por exemplo, da casa dos 40. Muita gente procura, inclusive, um profissional quando chega aos 40 anos, porque foi informado, e até então, antes dessa entrevista, eu pensava que até os 40, tenho 39, Exato. Por exemplo. Existe a possibilidade, doutor Arthur, antes de uma consulta a um profissional, uma pessoa em casa saber que existe alguma anormalidade com sua próstata, existem indícios de que ele precisa de uma orientação médica, de um apoio de um profissional? Sim. Existem dois pontos muito interessantes na sua pergunta. Primeiro, em relação aos sintomas e também relacionado com o câncer de próstata. Só para tu ter ciência, de cada 10 pacientes que hoje nós diagnosticamos em fases iniciais com câncer de próstata, 9 não vão ter sintomas nenhum. Nossa, isso é mais preocupante, né? Exatamente. Porque justamente deixa o paciente, entre aspas, confortável e não procurar um médico. Sim. Quando você tem sintomas como um jato um pouco mais fraco, o paciente que urina tem aquela sensação que está retendo um pouco de urina na bexiga, ou até alguns casos mais preocupantes como sangramento na urina, sangramento no esperma, isso pode estar relacionado com um câncer de próstata mais agressivo, certo. que a gente chama de câncer localmente avançado, cujas probabilidades de cura caem, infelizmente, drasticamente. Agora, a respeito dessa questão relacionada ao toque, existem muitos mitos, uma cultura masculina, machista, que coloca essa situação até em tom mesmo de desonra. Eu gostaria que você falasse nessas mudanças de comportamento da sociedade, como um cidadão que teve um conceito histórico de berço pode aceitar uma realidade como essa, de que o toque hoje é a maneira mais eficaz de se identificar, por exemplo, o câncer de próstata, doutor? Exatamente. Olha, graças a Deus que hoje, nos últimos 10 anos que a gente trabalha com urologia, a gente vê esse foco muito importante do jornalismo,
não é, dos pacientes, dos parentes, às vezes até o vizinho do paciente que teve, infelizmente, a doença, as redes sociais realmente divulgando muito. A gente nota cada vez menos o preconceito em relação aos homens. Certo. Hoje é muito comum o paciente chegar tanto na rede pública quanto privada e já chegar, doutor, eu vim aqui para fazer o exame do toque. Entendeu? Então a gente está muito satisfeito com essa noção da população em geral, né? E o toque tem a sua importância muito, porque de cada 10 pacientes, você pode ter câncer de próstata, certo? Em 8 pacientes, e estes pacientes, por exemplo, estarem com toque normal. Mas também você pode ter, desses 10 pacientes, por exemplo, né, 8 pacientes com PSA normal, mas com toque alterado. Opa! Então, daí você vê a importância. E, em algumas vezes, esses pacientes com o PSA normal e com o toque alterado podem estar com um tumor muito agressivo e não sabem. Quer dizer, então, que não existe uma eficácia no exame de sangue para poder apresentar um relatório, um resultado tão direto como o toque, não é isso, doutor? Isso é indiscutível, né? Exatamente. Eu gosto muito de frisar para os meus pacientes que o PSA, que é o exame de sangue, né, que é um marcador de doenças da próstata, como o toque, é um casamento perfeito. Os dois. Ambos se complementam. Perfeito. Né? Você pode ter pacientes com PSA normal e com câncer e toque normal e com câncer. Então, ambos fazendo o PSA anualmente junto com o toque, é a melhor forma de diagnóstico precoce e de poder, quando diagnosticado, ter uma chance alta de cura, né? Estamos conversando aqui no estúdio com o médico Arthur Vieira, ele que é urologista, falando da campanha Novembro Azul e do mês de tratamento, uma conscientização à população do combate, né, ao tratamento do câncer de próstata. A pergunta que eu gostaria, eu vou encaixar inclusive a pergunta da nossa produção num momento posterior, doutor, mas o tratamento, existe uma maneira bem mais simples de fazer o tratamento? O toque em si, ele é desconfortável para a pessoa que não tem hoje uma prática e que acaba muitas vezes tendo essa dúvida? Não. O exame de toque é um exame muito aceito na população em geral. Muitas pessoas pensam que até você tem que fazer uma anestesia, um preparo especial. Tem até pacientes que chegam, olha, doutor, eu vim só fazer a consulta, o toque vai ser quando? Semana que vem? Não, o toque é agora. Entendo. Então, Então, seja, na consulta, rápido, coisas acabou. Em menos de 15 segundos você consegue fazer um toque com qualidade, examinar bem a próstata do doente, identificar alguma alteração. Porque a próstata ela tem uma consistência e a gente consegue identificar isso mais ou menos da ponta do seu nariz. Consistência mais fibrosa, fibroelástica. Entendi. Quando você faz um toque enquanto o nódulo endurecido, como se fosse a consistência de uma pedra, não é? A gente chama de pétrea, na verdade, então você tem uma chance muito real de ter o câncer e de indicar a biópsia, que a biópsia sim, a biópsia é que vai fazer o diagnóstico do câncer de próstata, mas hoje você consegue fazer a biópsia, né, com sedação e trazer um conforto para o paciente, mas o ponto inicial de rastreamento, na maioria das vezes, é o toque. E a pergunta do nosso telespectador pelo WhatsApp, né? Está aí na tela também o nosso WhatsApp para quem quer mandar mais perguntas, né? Estamos conversando com o doutor Arthur Vieira, urologista aqui no estúdio, a respeito do câncer de pênis. Ele também entra na campanha Novembro Azul, entra também nessa mesma meta que é de conscientizar os homens dessa importância do tratamento? Sim, com certeza. Infelizmente, só para te trazer um dado, né? O câncer de pênis tem maior incidência na nossa região, na região Nordeste. O Maranhão hoje é o estado no Brasil que tem a maior incidência de câncer de pênis no Brasil. E o câncer de pênis hoje é uma doença realmente prevenível, né? Se o simples ato de você poder fazer a higiene local com água e sabão, né, do pênis e na identificação de alguma lesão, alguma ferida diferente, o paciente para o urologista, você pode realmente prevenir essa doença. A respeito de contato mesmo nas questões sexuais, doutor, existe algum tipo de alteração que pode ser também colocada como um alerta para uma pessoa que está com um problema na próstata e o desempenho pode ser diferente? Você falou inclusive da questão da ejaculação, que ela dá esses indícios. Existe uma outra maneira também, doutor? Não, em relação à parte... Casos mais graves é que sai sangue, né? Exatamente. Casos mais localmente avançados, que nós falamos, né, podem ter esse sangramento na urina e no esperma. Mas os pacientes perguntam também se você vai ter alguma alteração em relação ao interesse sexual, em relação à potência sexual. Ele disse, não se tem realmente indícios disso. Somente em casos muito graves, né?
mas o paciente geralmente procura-nos antes disso daí. Doutor, gostaria que você aproveitasse, né, doutor Arthur, a câmera 1, deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, falando um pouco mais da campanha Novembro Azul. Eu quero antecipadamente agradecer a sua participação. Volte outras vezes para poder falar de tratamentos, de temas tão relevantes como esse para o nosso telespectador. E fique à vontade para deixar sua mensagem para o nosso telespectador. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nós estamos enfatizando realmente, né, a partir desse mês de novembro, né, para os pacientes com mais de 50 anos de idade, ou 45 anos de idade, com história de câncer na família, os pacientes de raça negra, que procurem um neurologista, certo, para realizar seu exame de rotina. Hoje, nós temos a oferta de saúde pública aqui na nossa cidade, né, em diversos postos de saúde e serviços públicos. Né? É lógico que a demanda hoje é maior do que o número de profissionais, mas há a possibilidade de você poder fazer a sua consulta. Não deixe de procurar o urologista, certo, e se cuidar. E realmente, o que a gente enfatiza, a melhor forma de cura é a prevenção. Muito bem, depois da participação do Dr. Arthur Vieira aqui conosco, urologista, falando da campanha Novembro Azul e também do tratamento, né, o combate ao câncer de próstata, realmente os homens precisam ficar atentos, tá? Realmente a dica foi dada. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Nós vamos a um rápido intervalo e você acompanha aí nesse rápido intervalo imagens aí do histórico bairro de Jaraguá, aqui no TV Mar News. Pois é, belíssima manhã de segunda-feira, semana apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.